Olá, eu estou com o Sérgio Aires, que é sócio da Teta de Consulting. É um consultor especializado em ajudar na gestão tanto do ponto de vista estratégico como operacional, pela ótica da qualidade e de processos. Hoje eu quero conversar com o Sérgio sobre a visão dele de formação e gestão de processos, tanto a visão do ponto de vista profissional, como também a formação acadêmica através de treinamento. Tudo bom? Tudo bem, Buti. Sérgio, fala então um pouquinho para a gente assim, os principais tópicos que você entende que sejam importantes na formação de gestão de processos. Bom, Buti, a questão de gestão de processos é sempre uma questão interessante e bastante atualizada hoje. Quando nós falamos a questão de gestão de processos, as pessoas pensam normalmente em fazer um curso de processos. Mas, evidentemente, que você fazer um curso de processos, ele pode te passar um conjunto de técnicas para você poder mapear e representar um processo. Mas, na verdade, processos não é somente isto. Tá? Não é um curso de uma técnica para você mapear e representar uma informação. Um curso de processos visa a formar o elemento de processos, o camarada de processos, como ele deve pensar, como é um profissional de processos, que tipo de habilidades, de talentos, de qualidades internas o indivíduo precisa possuir para ele se colocar na posição de que ele é um profissional da área de processos. Eu estou aqui nesse momento conversando com você, ele tem uma durabilidade de 16 horas, e ele visa a dar uma pincelada geral sobre todas as questões relacionadas a processo. É um curso muito interativo, evidentemente. Por quê? Porque ele se utiliza da massa de conhecimento real como parte do treinamento. Então, não é um treinamento onde você fique na superficialidade das questões. Você vai e mostra os elementos reais e toda a interabilidade da criação do processo. Esse curso que nós estamos agora conversando, ele tem a função de dar essa grande noção do aspecto do processo e, evidentemente, ele deve ser seguido de um outro curso que vá numa profundidade maior ainda na questão de processos. Tá? Então, nós estamos divididos aqui em módulos e esses módulos, na verdade, são o porquê analisar processos e conceituação. Isso é muito importante, porque as pessoas dizem, todo mundo fala em processo, então eu vou mapear processo. Sim, mas eu não sei por quê. Então, se eu não sei por que eu vou mapear processo, eu não posso começar a fazer qualquer coisa que seja. E é preciso que tenha um insumo, uma motivação principal para que você mapeie o processo dentro de uma companhia. E a questão do conceito de processo, que aparentemente é claro para as pessoas, mas no real não é. Eu já vi várias definições de conceituação de processo, define de uma forma ou de outra, mas na verdade ninguém disse simplesmente o que é conceito de processo e como é que o processo acontece. Nós temos um módulo que fala de modelagem de processo, que prepara o elemento para a visão de processos, seguindo uma notação que é uma notação bem atualizada, que é o BPM. Por que usar o BPM? Por que se fala em BPM muito? E, em segundo lugar, além de se falar, o BPM é uma metodologia para se modelar processo muito interessante, porque ela reúne as qualificações, as melhores qualificações que você tem para poder desenhar corretamente um processo. Apesar de não ser muito conhecido ainda no mercado por muita gente, eu creio que algum tempo aí à frente nós vamos ter pessoas lendo normalmente um processo modelado no BPM. Tá? E porque o BPM também tem uma série de outras sequências importantes aí que a gente vai analisar durante o curso. Uma metodologia para desenvolver e analisar processos é uma coisa interessante, visto que o fato de você mapear um processo assim, então como é que você troca o pneu do seu carro? Aí o camarada escreve, primeiro eu paro o carro. Aí, sim, tudo bem, mas e aí depois o que eu faço? Eu saio do carro, pego... Então as pessoas vão colocar o processo é exatamente a sequência lógica das coisas que estão acontecendo. E uma metodologia de processo, ela se preocupa com um pouco mais da questão de você representar o que se faz, mas se preocupa também com como você instrumentaliza a visão de processos, como é que você cria os produtos intermediários, como é que você sequencialmente analisa um processo, quais são os instrumentos e as saídas de um processo. Um processo ele sai mapeado. Mas é só isso? Não, eu tenho muito mais
são muito mais produtos de saída de um processo do que simplesmente um processo mapeado. Então, a metodologia serve para você ter uma orientação clara de como você vai desenvolver e estabelecer o que você vai desenvolver no tempo. A outra questão importante é um estudo de caso. O estudo de caso é uma forma de você ver, na realidade, o que aconteceu com o processo. Como se faz um processo? Como se começou? De que forma foi startada a necessidade do processo? Como foi a condução durante o levantamento do processo, as entrevistas, o meio pelo qual você se utilizou para poder absorver a informação do processo? Em alguns casos, por exemplo, você faz um workshop, reúne todas as pessoas numa sala e você discute e vai absorvendo as informações. Você usa Metaplan para poder, que é uma técnica muito interessante para você poder absorver informações importantes de processo, como às vezes alguns conflitos que não ficam aparentes porque as pessoas não querem falar, mas faz parte do processo, né? Então, poxa, fulano de tal, eu não gosto de trabalhar com ele, mas o cara não fala que não gosta de trabalhar com ele. Mas isso é uma coisa importante? Pode ser importante para o processo, tá certo? E a outra questão clara que a gente tem aqui é como é que se mantém o processo. Você criar um processo, você precisa, depois do processo criado, toda uma sequência de outros processos de divulgação, de treinamento, de manutenção, controle do processo, avaliação do processo, indicadores de processo, estatísticas do processo, relatórios de processos, tomadas de decisão do processo. Você acopla a processo gestão de mudança. Claro, porque se eu vou mudar um processo, eu uso gestão de mudança para mudar o processo. Então você veja a abrangência que existe em torno do processo. E aí você pergunta, mas o processo o que é? Entendeu? Bom, o processo dentro de uma empresa é o conjunto de interações entre as atividades manuais e as atividades sistêmicas automatizadas. Se eu quero criar um workflow, eu vou pelo processo, né? Se eu quero, por exemplo, atingir uma meta ou um objetivo da empresa, eu vou analisar o processo e ver se o meu processo está preparado para aquela meta, para aquele objetivo estratégico. Os processos se subdividem em táticos operacionais, e são processos e táticos operacionais e processos estratégicos. Estratégicos são os que acompanham a cadeia de valor. Exato, que são a cadeia de valor da empresa, né? E eu meço a cadeia de valor da empresa pelos processos que estão embaixo, que na verdade têm os seus indicadores, então eu tenho que analisar isso tudo. Então uma célula de processo, ela é extremamente importante hoje em dia dentro das empresas. Ela é uma área fundamental que orienta a empresa do ponto de vista de como ela está estabelecida naquele momento. Que é o escritório de processos. Exato. E o escritório de processos ele faz auditoria, o escritório de processos faz ação corretiva, faz ação preventiva, entra com gestão de mudança. Se ele está atendendo algum framework de excelência, por exemplo, pode ser um CMMI, pode ser uma ISO, pode ser o ITIL, ele também vai analisar se o processo está sendo seguido tal qual está estabelecido e vai atender as versões subsequentes da evolução do próprio framework de excelência que você está trabalhando dentro da sua empresa. Tá? Então, o objetivo é dar este apanhado geral do que entende, processos, que desmistificar um pouco essa visão de processo para pessoas que são leigas e para pessoas que já são conhecedoras de processo. E evidentemente que o curso ele vai numa dinâmica de perguntas e respostas também, com a total liberdade dos seus participantes de colocarem as suas opiniões ou as suas dúvidas em determinado momento. Okay. Tá bom? Ok, Sérgio, eu quero te agradecer e eu gostaria de lembrar você que está nos assistindo que o módulo 1, né, por que analisar processo, a conceituação, ele pode ser feito também via webcast interativo, onde o professor vai estar passando um grande material teórico para o aluno, vai estar tirando dúvidas do aluno, o aluno pode interagir com o professor via chat ou até via videoconferência. E esse módulo serve para ajudar as pessoas que nunca viram o processo a entrarem nesse curso já alinhadas com as pessoas que já têm alguma visão de processo, e o professor aí pode fazer um coaching e preparar e equalizar tudo, né? Agora, se você tiver mais dúvidas a respeito desse assunto, entre em grupotreinar.com.br ou grupotreinar.com. Na área de contato do site, pode se cadastrar, postar a sua dúvida, ou se não, telefone para a nossa central de atendimento, que nós estaremos à sua disposição. Muito obrigado.